Ai, saco. Vamos lá. Dois processos de Roberto Justus. Não vai ser só contra aquele... Deixa eu ver aqui, falta essa aqui. Aquele tal de Marcos não sei o quê. Marcos Dantas, professor aposentado da UFRJ. De onde mais poderiam sair, né, esses... Vamos botar a foto dele aqui, não vamos deixar ele escapar, não, né? Tá aqui, ó. Professor, tanto livro e uma cabeça vazia, né? O que adianta? Vai tomar um processo, não adiantou vir, correu pedir desculpa, né? Para quem não estava aqui, eu estou aqui com os documentos. O Roberto Justus e Ana Paula Siebert, e a menina que foi ofendida por esse senhor, a Vicky, estão entrando com uma ação de indenização de danos morais. E tem mais uma mulher que está sendo acusada junto. Não é só ele, não. Não é só esse cara aqui, ó. Estou divulgando em primeira mão aqui para vocês. A Aline Alves de Lima também está sendo processada por Roberto Justus e Vicky. Aparentemente é aquela famosa psicóloga que depois xingou, né? Falou tudo, que era... Ele falou que era a Revolução Francesa. Ela falou que era a Revolução Bolchevique. Apesar de na Revolução Bolchevique não terem sido cortadas as cabeças. Né? E essa mulher, ela que veio arrumar desculpa depois, né? Vamos ver se eu acho ela aqui. Não, não é bem assim, não foi isso que eu quis dizer. Então, para quem chegou aqui agora, né, Espera aí. Para quem chegou aqui agora, o Roberto Justus teve sua filha ofendida por esse cara aí, que é esse professor da UFRJ, não precisa nem falar, né, o currículo. É companheiro da NetLab, petista, Zona Sul, é o revolucionário com iPhone, etc. Falou que a menina merecia uma guilhotina, só porque apareceu uma foto do Justus, da Ana Paula e da menina. Mudou a luz aqui porque caiu a cortina. Que ele merecia a guilhotina. Depois que o Justus é ameaçado, ainda vem outras pessoas concordar com o cidadão aqui, falando que você está certo. Tem mais é que isso mesmo. E aí eu fiz um levantamento, se vocês procurarem uns vídeos aqui atrás, eu levantei o que esse senhor fica postando em redes sociais. Né? E aí quem concordou com ele foi uma psicóloga. Então ele veio correndo, né, arregar, pediu desculpa, falou, não, eu não queria dizer isso, não era bem assim, porque veja bem, etc. Né? Se ferrou, vai tomar processo do mesmo jeito. E ela veio também pedir desculpa e chorar, dizer, vejam, foi a única vez que eu vi o chat GPT, gente, o Grok. Eu tenho que falar isso, não tem jeito porque isso está provado. Vocês vão ver o que ela fala aí, ouçam com atenção a desculpa que ela dá, e aí eu vou falar para vocês o que o Grok, que é o chat GPT lá do Twitter, falou, né? Então vamos lá ouvir, ouçam com atenção. Vejam a moça. E eu vou falar o que o Grok falou. Boa noite a todos. Meu nome é Aline Alves de Lima, tenho 35 anos e sou psicóloga. Eu venho através desse vídeo me pronunciar e esclarecer sobre o comentário que eu fiz na postagem do colega, também psicólogo, Guilherme, onde ele publicou uma foto da família Justus e trouxe a abordagem dos bolcheviques. Os bolcheviques foram um movimento de classes na Rússia em 1917 contra a desigualdade social. Então, classe trabalhadora e classe opressora. A frase do colega foi: os bolcheviques estavam certos. E o meu comentário foi em cima da afirmação dele acerca da diferença de classes. Então eu disse, tem que MTR mesmo, PQP. Eu reconheço, gente, que foi um comentário infeliz porque eu não expliquei o contexto ao qual eu me referia e que eu usei a sigla de uma forma metafórica. Eu trabalho, gente, com saúde mental, né? Então eu tenho responsabilidade afetiva e eu jamais atacaria
uma criança ou quem quer que seja. Meu intuito ali era falar contra a desigualdade social, o classismo, a desigualdade de classes. E nisso que reside o meu erro, de eu não ter explicado. Inclusive, eu sempre digo para os meus pacientes que o óbvio precisa ser dito, mas ali, naquele caso, eu mesma não fiz. Ela está se justificando, hein? Justificando. Tem que dizer o óbvio, senão ninguém entende. Então, por isso mesmo, eu quero pedir desculpas a todos os membros da família Justus. Não foi um ataque ou uma ameaça a uma criança, muito menos a nenhum membro da família. Foi um protesto contra a diferença de classes. Não foi um protesto pessoal sobre a família Justus. Foi um protesto coletivo contra a aristocracia brasileira. Principalmente nesse momento onde nós estamos debatendo a taxação das grandes fortunas. É preciso acabar com esse abismo classista e histórico, onde eu, por exemplo, que sou uma mulher negra de 35 anos, e sim, eu sou formada, eu atuo na minha área, vocês podem dizer que eu até tenho alguns privilégios, mas ainda assim, gente, praticamente eu vendo almoço para comer a janta. Guarda essa frase. Eu vendo almoço para comprar janta. Assim como muitos outros brasileiros. Ao passo que uma criança usa uma bolsa de uma criança de 5 anos, né, usa uma bolsa de 14 mil reais. Então, alguns de vocês podem até falar, ou podem até pensar, mas não é inveja, não é vitimismo, não é loucura. É a realidade em que nós vivemos e que protestar ainda é um ato de liberdade, não é considerado crime. Gente, eu nunca dei tanta risada na minha vida, porque daí começaram a mandar. O Grok é maravilhoso, né? O Grok é igual uma pessoa, você conversa com ele, é muito divertido. E aí pediram para o Grok analisar as frases dessa fala dessa mulher. Vocês acreditam que o. É o Grok, não sou eu, tá? A Scarla não vai me processar. Mas o Grok falou. Tá lá, tá no Twitter, gente. É mais ou menos assim, que se ela está vendendo almoço para comprar janta, as bochechas dela denotavam uma supernutrição. A inteligência artificial falou que ela está gorda, gente. Que ela está muito bem nutrida para estar passando fome desse jeito que ela está falando. O que é Grok? Grok é a inteligência artificial do Twitter. Você tem que pagar. Você paga uns. Quando você vira. Se você assinar o Twitter, você tem direito a usar o Grok. E é Grok com K. Ele simplesmente ficou fazendo análise. Falou assim: escuta, se a senhora está vendendo o almoço para comprar a janta, a senhora está se dando muito bem economicamente, porque dá para parecer, suas bochechas estão muito bem fornidas. E aí o pessoal começou a tirar sarro com o Grok e o Grok devolver. Teve uma hora que eu falei assim: não é possível. É algum humano que está tirando sarro, mas não era o Grok mesmo. Gente, ele é muito bem-humorado, é o mais bem-humorado de todos os GPTs aí. Chegou, então, o processo para a senhora, está aqui, ó, mostrando em primeira mão, tomou o processo, e depois vem com essa história assim, não, eu não queria dizer nada disso, não, porque a Revolução Bolchevique, não, porque a diferença de classe, começou a falar diferença de classe é porque tem merda na cabeça, né? Começou a usar termos como mais-valia, revolução de classes, o proletariado, o lumpen, é tudo imbecil. Porque você vê, um senhor aqui, né, que tem quase 80 anos, né, esse professor tem, e ele se orgulha em falar que ele é marxista, você pode já enterrar, jogar vivo mesmo na vala, porque não tem mais jeito, gente. Porque uma coisa é você ser marxista quando você ainda é um imbecil jovem, que
está aprendendo as coisas do mundo, você se deixa levar pela ideologia, você acredita em leprechauns irlandeses, você acredita em duendes, gnomos, ondinas, fadas, e você acaba acreditando em Marx também. Você fala, porra, meu, esse cara, olha que legal que isso. Mas se você tem 70 anos de idade, você ainda é marxista, você não passa de uma besta quadrada. Porque você vai acreditar num cara que nunca trabalhou, que nunca pisou dentro de uma fábrica, que não tomava banho, que chifrava a mulher com a empregada dentro de casa, que viveu às custas de um milionário a vida inteira, que consumiu todo o dinheiro da ex-mulher, da mulher, para ser um vagabundo, ficar falando que você vai desenvolver uma filosofia de classes. Ô, seu vagabundo, você nunca pisou numa empresa, você nunca pisou numa companhia, o que você sabe para falar nisso? Então, se tem uma coisa que Marx nunca teve, e eu falo isso porque eu estudei muito Marx, ele nunca teve lugar de fala sobre trabalho, certo? E aí vem essa senhora falar que eu não estava falando da Revolução Bolchevique. Aí vem o outro lá, não, eu só estava fazendo uma metáfora da Revolução Francesa. Pois eu vou acompanhar o julgamento de vocês, eu quero ver vocês condenados. E tem mais, o cara lá, o professor marxista, que xingou a menina que falou da guilhotina, ele em nenhum momento se arrependeu, ele fez uma carta de arrependimento aí, dando risada, e um monte de professores lá da UFRJ está dando todo o apoio para ele, inclusive desagravo, festinhas de desagravo aí, né? O problema dela é inveja. Não, ela vem se fazer coitada. Querer que gente, a bolsa é uma imitação. Ela ganhou a bolsa. A mãe ganhou uma, ela ganhou a bolsinha de brinde. Quer dizer, o cara trabalha, é um cara bem sucedido, tem uma das maiores empresas, redes de empresas aqui, não tem um processo contra ele em justiça trabalhista, se você procurar, tratar bem todos os funcionários, mas ele tem que morrer, tem que ir para a guilhotina, porque uma pé rapada, né, que se diz psicóloga, ou por um outro marxista, acham que essas pessoas não têm direito de serem bem-sucedidas. Por quê? Vai tirar o dinheiro dele e dar para a senhora continuar trocando o almoço pela janta? Verdade, se a filha do Justo usou uma bolsa de 14 mil, não, a bolsa de 14 mil é da mãe dela. Imagina quanto ganha. Esses caras estão ferrados, ele vai arrancar. Né? E outra, né? A Ana Paula Siebert, a mulher do Justus, foi humilhada também. Pergunta se algum traste aí da militância feminista, feminazi que tem no Brasil, foi segurar a mão dela ou apoiar a criança. Porque a menina que foi ofendida e que desejaram a morte dela é uma mulher. Não é só uma menina, é uma mulher. Tem lá os cromossomos. Não veio ninguém segurar a mão dela. Ninguém apoiar. Mas da Xanja ninguém solta, né?